sua presença. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia no Salmos 142. Estamos focando no essencial para atravessarmos esses últimos dias de 2021. E temos aprendido que foco no essencial não fala de velocidade, mas fala de direção. A direção a qual nós adotamos, o foco a qual nós adotamos, tem muito a ver com o estilo de vida que nós queremos viver. Decisões do presente marcarão o nosso futuro. Por isso que focar no essencial num tempo como esse é essencial, é indispensável e vai fazer toda a diferença num futuro próximo e num futuro a médio e a longo prazo. E para nós focarmos no essencial, é necessário aceitar e viver o processo de crescimento que Deus estabelece para nós. E eu quero te mostrar isso através da vida do Davi, alguém que aceitou e viveu o processo de crescimento que Deus tinha estabelecido para ele. Salmos 142 e verso 5 a seguir. Diz a palavra: a ti, ó Senhor, clamei. Eu disse, tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Salmo 143 e verso de número 11. Salmo 143 e verso 11. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça, tira a minha alma da angústia. Davi, ele usa duas expressões aqui no Salmos 142 e 143, que elas correspondem à mesma coisa, elas têm o mesmo significado. E o que Davi vai dizer aqui é que ele como guerreiro, ele como rei, ele como porta-voz e representante de Deus, ele como um grande conquistador que era, ele vivia cercado de adversários, cercado de inimigos. E esses inimigos, eles oprimiam Davi, eles tiravam a paz de Davi, eles chegavam a perturbar Davi. E nessa perturbação, o grande socorro, o grande refúgio, a grande esperança que Davi via, obrigado Lucas, era ser socorrido pelo Senhor. Por isso que nas duas ocasiões, Davi ele faz um clamor a Deus. E que clamor era esse? Davi ele pedia para que a alma dele fosse liberta da angústia. Davi, em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, me liberta de tamanha opressão, me liberta de tamanho peso, de tamanha pressão dos meus inimigos, da perseguição que está sendo mais forte do que eu. Davi ele tinha uma noção muito clara de que o tipo de perseguição que ele estava vivendo era muito maior do que ele poderia suportar. Por isso ele invoca o nome do Senhor. E no verso de número 7 do Salmo 142, o Davi ele levanta a Deus o seu clamor e pede: Senhor, Deus, tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome, para que os justos me rodeiem, porque o Senhor me fizeste muito bem. Em outras palavras, Davi está dizendo: Senhor, se o Senhor tirar minha alma da prisão, se o Senhor me libertar de tamanha opressão, se o Senhor me libertar de tamanha perseguição, eu vou louvar o teu nome, as pessoas vão me rodear e todo mundo vai reconhecer que o Senhor fez muito bem para mim. O Davi está dizendo sobre o resultado que ele teria
de uma libertação dessa opressão. E no verso 11 do Salmo 143, ele vai dizer para o Senhor: vivifica-me, ó Senhor, ou seja, me devolva a vida. Davi estava tão perseguido, tão atribulado, que na ótica dele, até a vida dele foi retirada. Por isso que ele pede: vivifica-me, ou seja, torna-me dar a vida. Por amor do teu nome, por amor da tua justiça. E aí ele pede mais uma vez: tira a minha alma da angústia. Quando a gente fala, irmãos, sobre viver, aceitar e viver um processo de crescimento espiritual, Davi ele vai nos ensinar muito. Porque o Davi, ele reconhece que Deus o criou certo, perfeito, reto, como diz a palavra em Eclesiastes 7:29. Deus fez o homem certo, mas o homem buscou muitas invenções. Davi tinha essa noção. Tanto é que quem fala isso era o filho de Davi, Salomão, que colheu as lições, os aprendizados do seu pai e estava ensinando sobre isso. E Davi, ele tinha uma noção muito clara de que a alma dele precisava ser liberta, livre. E por que precisava ser livre? Porque ela estava encarcerada, estava presa. Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus triuno, o Deus que é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele criou o homem também como uma trindade. O homem possui a trindade em si, que é espírito, alma e corpo. E nós sabemos que com o espírito o homem se relaciona com Deus, com a alma ele se relaciona com o seu próximo, e com o corpo ele se relaciona com o mundo físico. E o que Davi estava dizendo é: a minha capacidade de se relacionar com os outros e comigo mesmo está prejudicada, porque a minha alma está presa. A minha alma está debaixo de uma prisão, de uma opressão. Então, Davi sabia que com o espírito ele era semelhante a Deus. Davi sabia que com a alma, a sede das emoções dele, a sede da consciência, da vontade, do livre-arbítrio, das memórias, ele sabia que essa alma precisava ser convertida. Porque, irmãos, uma das coisas que a gente confunde muito é isso. Uma pessoa que nasce de novo, uma pessoa que entrega a vida para Jesus, ela tem a salvação, e a salvação acontece no nível do espírito, não da alma. Salvação é no espírito. A alma, ela precisa ser convertida a Jesus. Então é possível que alguém seja salvo, porque Jesus morreu na cruz para dar oportunidade de salvação a toda a humanidade, e quem crê e for batizado será o quê? Salvo no espírito. Mas é possível que alguém seja salvo no espírito e continue aqui na terra não convertido. Porque o que converte é a alma. A alma precisa se converter todos os dias. Por isso que Jesus disse para Pedro em Mateus 16, depois de andar com Pedro quase 3 anos, Jesus disse para Pedro: quando tu te converteres, fortaleça os teus irmãos. O que Jesus estava dizendo para Pedro, em outras palavras? Que Pedro não era convertido, mesmo andando 3 anos com Jesus. E eu te afirmo, gente, tem pessoas que andam 10 anos, 20 anos com Jesus e ainda não são convertidas. Se Jesus volta, elas são salvas, mas aqui na terra elas não são convertidas. Pastor, baseado no que o senhor afirma que tem pessoas que há muitos anos na igreja não são convertidas? Baseada nos frutos que elas apresentam. Tem muita gente que é gananciosa, tem muita gente que é egoísta, tem muita gente que passa os outros para trás, tem muita gente que mente à torto e à direito, tem muita gente que ofende os outros. Como uma pessoa dessa pode ser convertida? Não é. É salva. Jesus voltou por causa da perfeição da obra que ele fez na cruz. Essa pessoa é salva, mas ela não é convertida. E o Davi, ele tinha essa noção, que a alma dele precisava ser convertida, precisava ser livre dessa prisão de opressão, dessa prisão
que ele tinha nas emoções dele, na consciência dele, no ser natural que ele era, a natureza pecaminosa. Então, com o pecado, o que aconteceu? O ser humano perdeu a sua função original de se relacionar com Deus. Vocês sabem que o homem foi criado à imagem e semelhança. O que o pecado fez? O pecado desvirtuou essa semelhança de Deus no homem. Então essa semelhança que o homem tinha de Deus foi bagunçada, foi distorcida por ocasião do pecado. Então Deus provê a salvação para que o homem experimente o novo nascimento e através do novo nascimento ele seja salvo. Só que a alma também foi afetada com o pecado. Então a gente vai ler em Gênesis 3, a partir do verso 15, que Deus destina algumas sentenças para Adão e para Eva por ocasião do pecado. A alma, depois do pecado, sofre com doenças. A alma, depois do pecado, sofre com instintos humanos e naturais pervertidos. Porque da onde vocês acham que surgiu a vergonha? Da onde vocês acham que surgiu a irresponsabilidade do homem? O medo, a insegurança, os traumas, a rejeição. É de uma alma afetada pelo pecado. Então veja, essa alma afetada pelo pecado precisa ser transformada, precisa ser restaurada, precisa ser convertida a Jesus, para a gente a cada dia avançar nesse processo de maturidade cristã. O que é a maturidade cristã? É alguém que aceitou viver o processo de restauração e todos os dias está caminhando e melhorando um pouco mais. Está parecendo um pouco mais com Jesus. Esse é o processo de restauração. Porque se não for assim, o resultado, ele é o oposto. As pessoas continuam imaturas. As pessoas continuam hipersensíveis. Qualquer coisa me machuca. Como nós aprendemos aqui no sábado, no Experiência, qualquer situação me ofende. Qualquer pessoa que me olha diferente, eu já acho que aquela pessoa está me julgando, está me condenando, está me culpando, está falando mal de mim para os outros, porque eu sou hipersensível. Isso é marca de uma alma ferida, gente. E precisa ser restaurada. Precisa ser convertida a Jesus, porque senão eu vou viver toda a minha vida cristã salvo, mas não convertido. Tem gente salva, mas que não está convertida, porque a alma não se voltou totalmente para Jesus. E no corpo, Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é o que, gente? Morte. O que isso quer dizer? O corpo que não estava sujeito à morte física e à morte espiritual por causa do pecado agora passou a ser. Esse corpo que foi criado originalmente para ser eterno, para habitar a eternidade, para nunca morrer, ele passou a sofrer com as doenças, com a morte, com o envelhecimento. Vocês se recordam que no Gênesis tem a história do homem mais velho da Bíblia, que foi Matusalém. E quantos anos Matusalém tinha quando ele morreu? 969 anos. Alguém fala, nossa, 969, pois é, mas isso nem de perto é a eternidade. Deus criou o homem para ser eterno. 969 anos na eternidade é uma criancinha ainda. É uma bebezinha como a filha do Júlio e da Jaque, a Lorena, né? Isso, eu confundo com a Júlia. É a Lorena. Então, 969 anos na eternidade é como a Lorena ali que está no colo da Jaqueline. Porque a eternidade é eterna, o próprio nome diz. Mas por causa do pecado, afetou a eternidade humana e Deus expulsou o homem do jardim para que ele não ficasse no jardim comendo do fruto da árvore da vida eternamente em pecado. Então olha que interessante, gente, o pecado afetou radicalmente o espírito, a alma e o corpo. O espírito, com o novo nascimento pela obra de Jesus, foi restaurado, mas a alma precisa viver esse processo de conversão.
esse processo de crescimento espiritual. E isso precisa ser um foco para nós. Precisamos focar no processo de crescimento espiritual. Este processo de crescimento, ele tem alguns nomes no meio cristão. Alguns chamam esse processo de cura interior. Outras pessoas chamam esse processo de santificação. Outros chamam esse processo, esqueci agora, mas tem um outro termo que me fugiu da mente. Mas a ideia é que processo de santificação, cura interior ou processo de crescimento espiritual é tudo a mesma coisa. Qual é o objetivo final? O objetivo final é que a pessoa aceite e viva o plano de Deus de restauração da alma dele, se convertendo a cada dia, sendo transformado a cada dia e a cada instante. Por que ele precisa ser transformado? Para desfrutar da vida abundante que Jesus prometeu. Vocês se recordam que em João 10:10, Jesus falou o quê? Eu vim para que vocês tenham e tenham vida em abundância. Você sabe que tem gente que lê esse texto bíblico e fala assim, a vida abundante que Jesus prometeu vai ser só no céu. Você sabia que tem gente que pensa assim? E por que algumas pessoas pensam assim? Porque elas querem se justificar em viver um padrão de vida abaixo do que Deus planejou para elas. Não, vida abundante é só coisa do céu. Não é, é coisa de agora, é para nós, é para hoje. Mas como a gente acessa a vida abundante? Gente, eu preciso me abrir para esse processo de crescimento, de conversão, esse processo de transformação que Jesus veio para operar na minha vida. Porque senão eu vou olhar para esse texto bíblico e vou achar que vida abundante é coisa só para o céu. Eu vou achar que outros textos bíblicos, como Isaías 1:19, que a palavra diz que se quiserdes e me obedecerdes, vocês comerão do melhor dessa terra. Eu acho que esse texto bíblico é só para o céu. Por quê? Porque eu não estou aberto, eu não estou sujeito a esse processo de transformação que Deus quer operar em minha vida. Então veja, a vida abundante que Jesus prometeu não é restrita ao céu, é para nós. Mas se nós nos abrirmos a esse processo de crescimento espiritual que é diário. A gente vai encontrar a profecia de Jesus, aliás, a profecia dos profetas sobre Jesus. E Isaías, no capítulo 61, abra comigo a sua Bíblia, ele vai dizer algo muito importante sobre Jesus. Ele vai falar que Jesus veio exatamente para cumprir essa missão. Qual missão? De salvar o espírito do homem, mas de converter também a alma do ser humano. E aí Isaías disse assim, o Espírito do Senhor, Isaías 61, em verso 1, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a fazer o que com os contritos? Restaurar os contritos. A fazer o que com os cativos? Proclamar liberdade. A fazer o que com os presos? Abrir a prisão deles. Versículo 2. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A fazer o que mais, gente? Consolar os tristes. E o versículo 3. E a ordenar para os tristes de Sião, que eles tenham, no lugar do ornamento de cinza, óleo de gozo. Ou seja, em lugar de tristeza, alegria, veste de louvor, no lugar do espírito angustiado, a fim que se chamem árvores da justiça, plantação do Senhor, para que ele seja o que, gente? Glorificado. Veja, Isaías, ele está anunciando a missão de Jesus. Uma das missões de Jesus era ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito para o quê? E aí o texto vai dizer, ser cheio do Espírito para restaurar os contritos, proclamar liberdade aos cativos,
a abrir as prisões dos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e a trocar as vestes daqueles que estão entristecidos. Não sei se vocês percebem, mas esses 5 pontos da missão de Jesus, todos estão associados à alma humana. Não tem nada a ver com o espírito, mas tem tudo a ver com a alma. Acompanhem comigo, versículo 1. O coração contrito, um coração que fica contrito. O coração descreve o espírito ou a alma, gente? A alma. Segue o texto. Pessoas que estão cativas, aprisionadas, elas estão aprisionadas no espírito ou na alma? Na alma. A gente viu o exemplo do Davi aqui nos Salmos 142 e 143. Segue o texto. As pessoas que estão presas no espírito ou na alma? Na alma. A tristeza, a ponto da pessoa ficar tão abatida, num estado de terrível abatimento. A tristeza está onde? É no espírito ou na alma? Na alma. Você percebe que a missão de Jesus, segundo a descrição do profeta Isaías no capítulo 61, é uma missão de restaurar, de converter, de transformar a alma humana, modificar a alma humana. Não tem nada a ver com o espírito, tem a ver com a alma, porque o espírito já foi salvo, já experimentou o novo nascimento. Então, a gente precisa entender que a grande missão de Jesus, gente, é libertar a nossa alma oprimida. A grande missão de Jesus é restaurar o nosso coração quebrado. A grande missão de Jesus é colocar em liberdade aqueles sentimentos nossos que estão aprisionados. A grande missão de Jesus é fazer com que o ano aceitável do Senhor chegue para cada um de nós, na nossa alma, uma alma restaurada, uma alma convertida, uma alma que está aceitando e vivendo um processo de restauração e crescimento. Qual é o objetivo desse processo? O objetivo desse processo é muito simples. Quando eu me abro para viver esse processo de restauração, Deus me entrega capacidade e condição para vencer o pecado. O que fez o homem ter a alma distorcida foi o pecado, sim ou não? Qual é a grande vitória que Jesus quer nos entregar? A vitória sobre o pecado. E para vencer o pecado, irmãos, ele foi na cruz para salvar o meu espírito, mas ele foi na cruz também para restaurar a minha alma. Então, a minha alma restaurada me dá a melhor condição de vencer o pecado. Abra comigo Romanos capítulo 7. E nós vamos ver isso aqui no exemplo do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 7 e verso 15. Paulo, ele é impressionante porque, ao mesmo tempo que ele amava Jesus profundamente, foi um dos maiores homens de Deus que a história humana conheceu, mas ele também reconhecia que a sua alma estava em processo de crescimento espiritual. Você não vai encontrar uma passagem bíblica, o grande Paulo dizendo assim: pronto, igreja, alcancei, eu alcancei a estatura do varão perfeito. Pelo contrário, nós vamos encontrar o grande Paulo dizendo assim: eu não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que estão adiante de mim. Filipenses 3, 13 e 14. Então, o Paulo, ele tinha esse reconhecimento de que esse processo ele estava vivendo. Acompanhe comigo, Romanos 7, verso 15. Olha a descrição do Paulo aqui. Porque o que eu faço, não aprovo, pois o que eu quero, isso eu não faço, mas o que eu aborreço, isso eu
faço. E se faço o que eu não quero, eu consinto com a lei, que é boa. De maneira que, agora, já não sou eu quem faço isto, mas é o pecado que habita em quem? Gente, pensa comigo. Paulo está dizendo que o pecado habita nele, sim ou não? Mas Paulo já foi salvo por Jesus, sim ou não? E o Paulo está falando que o pecado habita em qual dimensão da vida dele? Na alma. O Paulo está dizendo, o pecado habita em mim. Eu já estou salvo, mas eu não estou completamente correto no meu processo. Eu não estou completamente satisfeito. Essa é a melhor expressão. Eu não estou completamente satisfeito com o meu processo de crescimento espiritual. Porque o bem que eu quero fazer, eu ainda não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. De maneira que, agora, já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. 18. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Olha aqui uma outra expressão. Paulo está dizendo, porque eu sei que em mim, na minha carne, ele está falando o que, gente? Do espírito ou da alma? Da alma. Natureza carnal é uma outra forma de chamar a alma. Ele está falando dos desejos da alma. Na alma estão os desejos. Na alma está a vontade humana. Na alma estão as tentações. Então Paulo está dizendo, na minha carne, na minha alma, não habita bem algum. E com efeito, ele está dizendo assim, e mais, o querer está em mim. Por causa do meu espírito conectado com Deus, eu quero agradá-lo. Mas, aí ele termina dizendo, não consigo realizar o bem. Paulo está descrevendo o processo dele, gente, de crescimento espiritual. Verso 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, este eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo aonde? Na alma, nos pensamentos, nos sentimentos, na alma do Paulo. Ele quer fazer o bem porque ele está conectado com Deus em espírito, mas a alma é assediada, é influenciada, e ele está falando sobre esse processo, esse conflito pessoal que ele tinha. Verso 22. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer no quê? Gente, homem interior, está falando da alma ou do espírito? Do espírito. Paulo em espírito amava a lei de Deus, amava, mas a carne dele odiava. Gente, você sabia que muita gente não consegue avançar no seu processo de crescimento espiritual porque eles acham que eles vão agradar Deus na alma, na carne. E Paulo está dizendo, em outras palavras, que na carne ninguém agrada a Deus. O homem interior ama a lei de Deus, mas o homem exterior odeia. A alma odeia. Versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros, está falando da alma. Versículo 24, vocês podem ler? 1, 2, 3. Essa descrição aqui é impressionante. Ele está terminando a avaliação, sua autoavaliação do processo de crescimento, e ele chega a uma conclusão. Que conclusão Paulo chega, irmãos? Eu sou um homem miserável.
miserável, porque eu não consigo nem me libertar dos desejos da minha alma. Corpo desta morte, o Paulo está se referindo aos seus desejos naturais, carnais, humanos. O Paulo está falando sobre esse conflito entre alma e espírito. Só que aí no verso 25, olha o que Paulo vai dizer: dou graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne eu sirvo a lei do pecado. Dou graças a Deus, olha o que Paulo está dizendo, ele dava graças a Deus por Jesus, porque com entendimento, e aqui Paulo está se referindo no original à revelação do Espírito, a revelação do Espírito que vem sobre o Espírito de Paulo, fazia ele servir a lei de Deus, mas a natureza humana, carnal, fazia ele servir a lei do pecado. Um outro texto que Paulo escreveu para uma outra igreja, ele traz um pouquinho mais de entendimento sobre isso. E esse texto é Gálatas. Abre comigo Gálatas capítulo 5 e verso 16. Olha o que Paulo diz aqui sobre esse entendimento sobre a guerra entre a alma e o espírito. Vocês podem ler? 1, 2, 3. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que vocês não façam o que quereis. Em outras palavras, o que o espírito determina, a carne, a natureza humana impõe resistência. Espírito e carne estão constantemente duelando, fazendo conflito, para ver quem governa a nossa vida. Por isso a orientação do Paulo no verso 16 é: andai no Espírito. E quando você anda no Espírito, você não cumpre os desejos da carne. Isso é extraordinário e muito importante, gente. Paulo não diz, vença a sua carne. Paulo não diz, guerreie contra a sua carne. Paulo não diz, trave uma luta contra a sua alma. Não, porque esses sentimentos são reais. O Paulo está dizendo, ande no Espírito, que você vai aprender a colocar a sua carne onde ela deve estar. Ande no Espírito. Segue a leitura, verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. E aí Paulo vai trazer toda a lista das obras da carne. No verso 19, 20, ele vai falar sobre o que a alma produz, né? O que a carne produz: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas. Paulo vai falar que tudo isso são obras da carne. E aí o Paulo diz no 21, como já antes vos disse, que os que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. E aí no 22, o Paulo vai dizer, mas o fruto do é o que, gente? O que mais? E o 23 diz que contra essas coisas não tem lei, não há lei. O fruto do Espírito, andem no Espírito, alimentem o Espírito, sejam guiados pelo Espírito. Por que ser guiados pelo Espírito, irmãos? Porque a nossa alma ainda está em processo de conversão, de transformação. Se a gente for guiado por esse lado aqui, nós estamos perdidos, nós vamos ceder. O bem que a gente quer fazer, a gente não faz.
E o mal que a gente não quer fazer, quando menos imaginamos, já fizemos. Então, algo essencial, irmãos, nesse tempo, é a gente focar nesse processo de crescimento espiritual, no processo de cura interior. Nós, como igreja, temos sido muito despertados por Deus nessa direção. Muito. Tanto é que daqui, nós estamos falando sobre foco no essencial, e hoje eu estava orando, e veio uma direção muito clara que até o final de dezembro a gente vai falar nas quintas sobre esse processo de crescimento, esse processo de cura interior. Nós vamos falar muito sobre esse processo de santificação da nossa alma, né? Porque para o ano que vem eu creio que Deus vai preparar um tempo muito precioso para a gente investir mais nesse sentido, em convivência, em caminhadas uns com os outros e crescendo nesse processo de transformação e libertação. Eu quero te convidar a se colocar de pé e nós vamos orar ao Senhor, agradecê-lo, porque Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele nos fez seus filhos, Ele pagou um alto preço, não só para salvar o nosso espírito, mas para que a nossa alma seja convertida a Ele. Então quero te convidar a orar comigo nessa noite. Querido Deus, Pai, nós te damos graças por tudo que o Senhor fez em nós. Te louvamos pela salvação, pelo novo nascimento. Obrigado, Senhor, por restaurar o nosso espírito e nos tornar novamente imagem e semelhança de Deus. Queremos neste momento, Pai, pedir que assim como a Tua graça, assim como o poder do Espírito Santo veio sobre Paulo, para ensiná-lo a lidar com a sua natureza humana, a ensiná-lo a lidar com a sua alma, com seus desejos, Pai, que em nome de Jesus, o poder do Espírito Santo venha sobre a Tua igreja. O poder do Espírito Santo e da palavra venha sobre o Teu povo, venha sobre cada um de nós, nos capacitando, nos equipando, nos tornando pessoas, Pai, que andem no Espírito, porque fazendo isto, segundo a Tua palavra, nós não vamos cumprir os desejos da carne. Pai, nos ensina a alimentar o nosso espírito com a Tua palavra, com a oração, com o jejum. Ensina-nos a alimentar o nosso espírito e a frutificar com todos os frutos, amor, mansidão, benignidade, alegria, bondade, temperança, domínio próprio. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua igreja seja farta e abundante nos frutos do Espírito. Nós oramos por cada pessoa que está aqui presencialmente, oramos por cada pessoa que nos acompanha nessa transmissão, oramos, Senhor, por esses que querem viver a vida plena, a vida abundante que o Senhor prometeu. Jesus, o Senhor nos disse que nos daria vida e vida abundante, e nós queremos viver essa vida, nós queremos acessar esta vida, nós queremos desfrutar desta vida. Nós acreditamos, nós cremos que esta vida é para todos nós, é para todo aquele que crê, e porque cremos nós declaramos, e porque cremos nós chamamos a existência sobre nós. Espírito da verdade, quebranta-nos, Espírito da verdade nos traz rendição a este processo de cura interior, a este processo de conversão diária. Jesus, a cada dia queremos ser mais convertidos, mais parecidos contigo, Senhor. Faz isto, Pai, e nós te daremos toda a glória. Faz isso e nós te daremos todo o louvor. Faz isto e nós te daremos toda exaltação pelos séculos dos séculos. Em nome de Jesus. Amém. Se você pode, levante as suas mãos e agradeça a Jesus, não só pela tua salvação, mas pela conversão da tua alma. Agradeça a Jesus por ser salvo, mas agradeça a Jesus por ser convertido.
Seja louvado o teu nome, Senhor. Seja exaltado para todo sempre. Vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo. Tu és maravilhoso, Senhor.